Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 21 de junho de 2021, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 21/2021 da sessão ordinária do dia 21 de junho de 2021. Ata 21 de 2021. Aos 21 dias do mês de junho de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Paunoff, Marlon Prado Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchardt, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Prado Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 20 de 2021, da sessão ordinária do dia 14 de junho de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 181 de 2021, em resposta ao pedido de informação número 13 de 2021. Indicação número 47 de 2021, subscrita pelos vereadores Jason, Marcelo, Paulo e Valdomiro, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Fábio e Alexandre fizeram uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 14 de 2021, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Fábio, Paulo e Marlon fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de junho de 2021, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 21 de junho de 2021. Alexandre Borchardt, presidente. Marlon Tadeu Prado Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Vereador Fábio fará o uso da tribuna. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste via Facebook, meu muito boa tarde. Senhor presidente, eu venho à tribuna na tarde de hoje, até porque não existe projeto que venha a plenário, então eu procuro, já um tempo atrás também, como não tinha nada, eu procurei esclarecer até alguma coisa em relação à questão da água, da taxa de água, consumo, etc. E tem pessoas que, às vezes, a gente vai conversando e acabam questionando alguma coisa, e aí eu resolvi hoje, já que não tem nada para votar, e a gente, para não ficar até a sessão muito curta, o pessoal dizia que o vereador trabalha pouco, dizer o seguinte, senhor presidente, fora de brincadeira, a questão de como funciona a questão dos cargos em comissão. Tá? Muita gente questiona,
quanto fulano ganha, quanto Beltrano ganha, como é que é feita essa conta, como é que é fixado esse salário. Muita gente não sabe, vereador. Que nem o nosso caso, né? No nosso caso, o salário é votado, que nem agora dessa legislatura, foi votado no ano passado, para essa legislatura. No primeiro ano, o vereador e os cargos eletivos, normalmente não se tem a revisão geral, e esse ano atípico, devido à Lei Complementar 173, ainda mais. A questão do resto do funcionalismo, já dito aqui por mim uma vez, eu repito, né? Sempre foi uma briga minha aqui dentro, a questão da revisão geral e do aumento real. A revisão geral anual e aumento real. São dois índices que, somado, só ganha quem é concursado, efetivo, né? Quem é eletivo só ganha a revisão geral. Isso já foi dito por mim aqui. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, que eu chegar numa conclusão aqui das pessoas que me indagaram, é sobre a questão de CC, tá? Então, eu dizer o seguinte, que a Lei 379, né, que criou os cargos e funções e o plano de carreira dos servidores, lá no seu artigo 29, diz o seguinte: o valor padrão de referência é fixado em R$200. A 379 é de 2003. Então, é o seguinte, existe um valor referencial, né? Esse valor referencial, lá em 2003, era de R$200. A partir daí, começou as correções através de revisão geral e aumento real. Em 2004, aí tu pega aqueles R$200, mais o que foi dado de aumento lá em 2004, que foi 3,97. Então, se passou a 207,94. E assim foi indo, não vou citar todos aqui, né? Mas isso se chama padrão de referência. Então, aqui em 2015 foi dado 8,13%, 2016, 10,57%, 2017, 7%, 2018, 2,84%, o último, 2020, foi dado 4,19%. E essa correção vindo desde 2003 para cá, hoje, então, nós estamos com um valor referencial, de referência, no caso, valor de referência, de R$610. Tá? Então, a parte desse cálculo, o seguinte, R$610. A nível de cargo de provimento em comissão, ou seja, os cargos comissionados, depois existe o coeficiente. Lá na 379, vamos supor, o CC1 era 1,5, o coeficiente, ou seja, 610, né, vezes 1,5, se fosse o valor de hoje. E só ia, isso está no artigo 24, inciso 2, tá? Esse quadro de padrões. O CC1, 1,5, CC2, 1,8, CC3, 2,25, CC4, 3, CC5, 4,15 e CC6, 6,6. Isso foi alterado depois pela lei, essa é a 379. Lá pela lei 1052, se não me falhar a memória, deixa eu achar aqui. 1052, que diz o seguinte: altera a redação dos incisos 2 e 3 do artigo 24 da Lei 379. Na verdade, o que está mencionado aqui, além de alterar, na verdade, cria, porque aí se criou o padrão 7, o CC7. Então, hoje, para você ter uma ideia, o nosso valor referencial, o valor de referência é 610. O CC1 continua 1,5, o CC2 1,8, o CC3 2,25, o CC4 3, o CC5 4,15,
O CC6, que era 6,6, acabou baixando para 4,93. E o CC7, então, criado neste ano, 2013, foi isso, virou 6,6. Então, se você pegar hoje um exemplo, um CC5, que normalmente é diretor, tá? CC5 normalmente é diretor, o técnico, né? Então, nós pegarmos aqui, CC5 é 2.531,50 o salário. Se nós pegarmos, se alguém puder fazer a conta aí, o vereador, 610,4,15, o vereador Maro, por gentileza, só para as pessoas em casa entenderem. 610, que é o valor referência hoje, né, 2020, CC5, 4,15. Isso, R$610 vezes 4,15. Tem que dar 2.531, é isso? Exatamente, 2.531,50. Então, essa é a conta. Para a pessoa chegar, óbvio que as pessoas às vezes não têm o acesso à lei, né? Mas quem tem internet em casa, procurar ali até na página da Câmara, consta ali todas as nossas leis. Então, o que vale hoje, os coeficientes que valem hoje, estão na Lei 1052, de 2013. Nessa mesma lei, também está, que foi também alterado, porque se criou o CC7 e o FG7. Então, e na questão das função gratificada, ou seja, dos famosos FG, né, aí é 50%. Ou seja, o FG1 é 0,75, o FG2 é 0,90, e assim vai, até o CC7, que, vamos supor, se fosse o comissionado seria 6,6, e na questão de FG, que é só o concursado que tem direito a perceber essa gratificação, é 3,3. Isso está tudo, senhor presidente, tudo dentro, primeiro, da Lei 379, lá no artigo 24, que depois foi alterado pela Lei 1052, de 2013, no artigo 1º, o inciso 1 e 2. Isso eu achei pertinente colocar para as pessoas, até para ver como é que realmente funciona, né? Tem muita gente que não sabe, né? Porque se fala muito quanto é um FG, quanto ganha, quanto diz que não ganha. Então, assim, isso tudo, na verdade, é baseado em cima de leis e cálculos. Então, sempre que houver uma revisão geral e um aumento real, se aumenta o valor da referência, né? Então, hoje está em 610, tá, senhor presidente? Hoje eu vou terminar dentro do prazo, sem maiores problemas. Tá, pessoal, seria isso, mas a título de esclarecimento para as pessoas. Eu acho interessante, já que não temos projeto em plenário, e pegar esses detalhes, essas leis, para, às vezes, tentar esclarecer para a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Como não há nenhum vereador mais inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma para não ter, no caso. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Vou então, já estou no embalo aqui. Eu vou fazer, senhor presidente. Só vou ter que tomar uma água agora, que acho que eu vou ficar meio nervoso. Senhor presidente, uma comunicação um tanto quanto pessoal, até porque foi um pedido de informação feito por mim ao Executivo. Eu sou muito taxado de pessoa que é chata, que é birrenta, que é isso, que é aquilo, que... Gente, ninguém quer o mal do município. Se a gente está aqui, está sendo pago, e que nem eu digo, e muito bem pago,
para representar os votos todos da comunidade que nos deram. Quantos votos tem aqui, né? Entre nós 9, fora os outros que infelizmente não se elegeram. Então todos os eleitores depositam o voto, aquele voto de confiança em cima da pessoa, e a gente entra aqui já sabendo qual é o nosso papel. Nosso papel principal é fiscalizar, legislar, né? Ouvir a comunidade, trazer as demandas e por aí vai. Mas só, senhor presidente, para não terminar meu tempo, eu só gostaria de citar, e a gente vai se aprofundar mais nesse ponto, e eu estou de posse aqui dos documentos que o Executivo nos remeteu sobre um pedido de informação que eu fiz sobre uma cortina de aço galvanizada, senhor presidente. Tá? Estou com toda a documentação aqui. Eu só quero passar para vocês a minha indignação, e eu gostaria que também, posteriormente, fosse esclarecido, que é uma coisa muito grave que eu vou dizer aqui, senhor presidente. Essa cortina de aço galvanizado, o Executivo nos respondeu a mim, no valor de R$17 mil, senhor presidente, R$17 mil. E eu ainda perguntei, lá no pedido, fiz várias perguntas, entre elas, se foi feito licitação ou tomada de preços. Caso a resposta for sim, mandar cópia do processo. Resposta do item 4, que é o item, a compra foi direta com tomada de preços, que estão em anexos. Mas naquele dia que chegou, não estava no meu sistema da ordem do dia os anexos. Então, de posse agora dos anexos, gostaria de citar para vocês o seguinte, e o Executivo que nos escute nesse momento, isso não é a nível de esclarecimento para a comunidade, para ver de que forma é feito e tentar entender o que aconteceu nesse caso específico. Senhor presidente, foi emitida uma nota de empenho do número 1899, no nome do senhor Donário Sampaio Souza, endereço Barão de Tramandaí, de uma cortina de aço galvanizado no valor de R$17 mil. A nota de empenho está aqui, datada do dia 12/4, a nota de empenho, 12/4, já no nome do senhor Donário Sampaio Souza. Ou seja, já ganhou, né? Já foi feita a nota de empenho para posteriormente a questão de executar e pagar, né? Aquela coisa toda. Então tem todos os trâmites aqui, tá? A questão do termo de recebimento, né? Que foi executado, a própria nota do senhor Donário Sampaio de Souza, né? Da empresa dele, no valor de R$17 mil. Depois eu tenho aqui também a autorização de fornecimento, que foi aonde eu me baseei para fazer o pedido, também está aqui, também datada do 12/4, né, do seu Donário, R$17 mil, beleza, tudo tranquilo. Aí vamos para as tomadas de preço. Vou pela que venceu, né? Orçamento. Aos cuidados de Charles, Prefeitura Municipal de Turuçu, uma cortina de aço galvanizada, automatizada e instalada. Valor total à vista de R$17 mil, dados bancários para depósito. Serralheria Souza, que é o nome da serralheria do seu Donário. Data 13/4. Aí fica uma pergunta. Como que uma pessoa que venceu uma tomada de preço, que já tem um empenho digitado com nome, datado em 12/4, vai ter um orçamento que a recém é entrada, datada 13/4. Mas vou mais longe. Esse é o que venceu. Depois nos mandaram aqui mais uma cotação de preço. SM Serralheria Marx, alumínio e ferro. 17.980, portanto, perdeu, né, para o seu Donário. Data da assinatura do orçamento, 15/4. 3 dias depois do empenho, eles conseguem um orçamento de 17.980.
Na minha cabeça, nem desenhando não entra. Porque se o empenho já está pronto, com o nome do fornecedor, o valor, né, do dia 12/4, já está empenhado, já fizeram empenho, e o próprio orçamento do que venceu, o orçamento do que venceu, o vereador Nenê, é de um dia depois. E do outro concorrente é do dia 15. E de um terceiro, que é o mais grave de todos, nem data tem. De 18.800. E eu entrei em contato com a pessoa, porque tive que procurar, porque não tem telefone, não tem nada, tive que procurar através de consulta à CNPJ. Essa empresa nem trabalha com cortina de aço galvanizada. Acabei de falar com o proprietário, ele não mandou isso aqui para o executivo, não foi e-mail mandado por ele, não sei o que vai acontecer. Mas, primeiro, não tem data, ele afirma, falei com ele por telefone, ele está indignado que estão usando o CNPJ dele para dizer assim que estão manipulando uma tomada de preço. Isso aqui, senhor presidente, é inadmissível a gente passar por esse tipo de coisa. E depois eu sou o revoltado, eu sou o brigão, eu sou o chato, eu estou aqui pago pelo povo para fiscalizar o dinheiro do povo. E não vou admitir jamais uma barbaridade dessas aqui. Orçamento com datas posteriores ao empenho. Isso aí, olha, não tem explicação. Não tem explicação. No mínimo, se tivesse a mesma data, né? Mas posterior, pare para ver. Vereador Nenê, eu vou pedir para o senhor um orçamento, vou pedir para o Marcelo outro orçamento e para o Júnior outro orçamento. Vocês me mandam, mas eu já tenho o que vai fazer. Com a data anterior, o empenho. Não dá para entender, não dá para aceitar uma coisa dessas. Eu quero e vou pedir, semana que vem, explicações que sejam realmente muito boas em cima disso aqui, porque está aqui. 15 de abril, uma das empresas, e o empenho é 12/4, gente. Mas estão achando que alguém aqui é criança, que não sabe ler, que não sabe ver as coisas? Pelo amor de Deus, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Alguma coisa aconteceu e eu espero, senhor presidente, que essa casa tome providência em cima desses dados que eu citei aqui, né? Por mais que aqui tenha partidos, de vários partidos, eu sei que são 4 de situação, mas, Júnior, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não sei o que aconteceu, eu só tive posse desses documentos posteriormente, mas é inadmissível esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Tá? Nítido. E quando eu me deparo, que eu faço a ligação para um outro empresário que sequer participou, que ele disse, Fábio, o vereador, eu não tenho nem como participar, porque eu não trabalho com isso. O cara nem trabalha com isso. E tem um orçamento no nome dele, no CNPJ dele. Que absurdo um troço desse, tchê. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, só para, antes de passar o meu recado, Fábio, nós tivemos 1.363 votos, nós 9, e num total de 2.809, então só nós fizemos praticamente 50% da votação. Eu vou te dizer que isso que tu está passando agora, eu passei muito no outro mandato, e sempre fui respeitado por esta casa. Então, respeito a tua colocação, né? Embora hoje a gente esteja de lados opostos, não é modo de falar, porque na verdade a gente está todos aqui em prol de um só motivo, né? Que é o bem da comunidade, né? Eu acho que vamos esperar para esclarecer isso aí, né? Eu espero que tu esteja errado, né? E, enfim, queria comunicar aos colegas que hoje de manhã eu fui a Porto Alegre, tá? Mas fui por conta própria. Na verdade, por conta própria não, foi por conta do hospital, né? Quando se diz por conta, é pelo hospital. Fui conversar com o deputado Afonso Mota, que é um deputado parceiro do nosso mandato, né, Nenê? Mas eu fui para conversar assuntos referentes ao hospital.
E não foi para tirar nada do município, não foi para deixar de vir emenda para o município, foi realmente para tentar somar, né? Porque a Santa Casa, além de eu trabalhar lá, em novembro eu completo 5 anos, eu sinto, eu vejo o que se passa nos corredores, né? Função de, infelizmente, salários atrasados, as compras, me fugiu agora os fornecedores, né? E mesmo assim a Santa Casa ainda vai inaugurar nos próximos meses, eu acredito, semanas ou meses, uma aula de psiquiatria infanto-juvenil. Hoje eu trabalho na psiquiatria daquela casa. Nós temos 30, 40 leitos de psiquiatria, 20 no posto 5, 10 no posto 4 e mais 10 no posto 1. E vamos ter mais 8 leitos, se não me falha a memória, de infanto-juvenil. E eu sei o quanto a população de Turuçu utiliza o serviço da Santa Casa. Estávamos num domingo, o vereador Nenê me ligou, né? Lembra, Nenê? Nosso amigo Neica. Eu vou citar aqui porque não tem nada demais, né? Passando mal, precisava urgentemente de uma cirurgia. Conversei com o vereador Nenê, teve lá em casa, levou o cara para São Lourenço, de noite ele estava operado. Né? Vou citar também, porque eu não vou estar expondo ninguém ao ridículo, o Marcos, marido da nossa funcionária também, precisou de uma cirurgia, foi lá e fez. Ah, mas a Santa Casa recebe para eles. Recebe até ali também. Tem coisas que não suprem, né? E a gente sabe que é demanda do Estado, é portas abertas, mas não custa nada a gente ajudar, né? Então, só para esclarecer para vocês o que eu fui fazer em Porto Alegre, tá? Fui pela Santa Casa, não fui pela Câmara de Vereadores, não fiz uso de diária, não fiz uso de nota, nada, por isso que eu não trouxe comprovantes, tá certo, presidente? Sei que o senhor não me cobrou, mas para deixar claro para as pessoas. E dizer que eu fui para tentar ajudar a Santa Casa, que é um lugar onde todos nós, infelizmente, um dia vamos precisar, né? Um raio-x, um exame de sangue, alguma coisa, uma emergência, enfim. Queria, como todas as segundas-feiras, agradecer as pessoas que nos assistem através do Facebook. Hoje eu nem consegui, fiquei sem bateria, não consegui ver quantas pessoas tinham, né? Mas a quantidade também não importa, importa é a qualidade das pessoas que nos assistem e dos que vão nos assistir depois. Desejar a todos os colegas um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado pelo meu espaço, senhor presidente. Mais algum vereador? Nenhum mais? Então tá. Também queria deixar aqui meus parabéns ao colega vereador Marlon, né? Que esteve de aniversário ontem, né? Que Deus abençoe, né? Colega desta casa aqui já pelo segundo mandato e tudo, né? E nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária realizar-se no dia 5 de julho de 2021, às 16 horas. Está encerrada essa sessão. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos.